Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast CESREI. Eu, professor Alexandre, estarei hoje aqui com um convidado muito especial, procurador-geral da UEPB, Dr. Thales Linhares. Dr. Thales Linhares, que é graduado em bacharelado em Direito na Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Direito Processual Civil, tem mestrado profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento e esse seu trabalho de mestrado recebeu menção honrosa nas melhores dissertações de mestrado em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, IDP. Então, na noite de hoje, nós trataremos sobre a questão das licitações públicas e essa nova era, que a administração pública tem enfrentado com uma mudança de sistema e de regime na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, com a mudança da Lei 8666 para 14133. E o doutor Thales vai falar um pouquinho hoje à noite sobre a questão de como as procuradorias têm enfrentado essa nova realidade na administração pública. Doutor Thales, seja muito bem-vindo ao nosso podcast CESREI. Boa noite, professor Alexandre. Agradeço o convite do senhor, dos alunos e da CESREI e espero ter uma boa conversa sobre licitações, passar mais ou menos um panorama geral do que a gente enfrenta hoje na área pública. Com certeza teremos sim. E na noite de hoje nós temos também a participação dos nossos alunos aqui do 4º período de Direito, a plateia aqui com os alunos que estão abrilhantando o nosso podcast de hoje. E temos também na bancada 2 alunos do 4º período de Direito, a aluna Maria Micaele e o aluno Hugo Diniz. Micaele, seja muito bem-vinda e boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Hugo. Boa noite, professor. Muito obrigado. Apresentados todos, então nós vamos começar a tratar sobre o tema, mas eu gostaria que antes o doutor Thales falasse um pouquinho da sua profissão, da sua atuação como procurador-geral da UEPB e quais são os dilemas. A gente sabe que a carreira de procurador é uma carreira muito cobiçada pelos alunos de Direito, temos muitos alunos que têm interesse na carreira de procurador, então gostaríamos de saber como é o dia a dia do procurador-geral da UEPB. O dia a dia de um procurador-geral, acho que não só da UEPB, mas de todo o órgão público, é de estresse, tá? Mas, sendo bem prático, é um dia a dia dinâmico. Então, as procuradorias, elas são o principal órgão de assessoria jurídica de órgãos públicos, assessoria e consultoria jurídica. Você tem dentro da Procuradoria 2 grandes segmentos de atuação, tá? O consultivo, que é onde a gente faz análise de conformidade e faz assessoria para orientar o gestor e os órgãos da administração com o que devem fazer e o que não deve fazer com uma certa segurança jurídica, tá? E o contencioso, que é justamente aquela parte mais de conflitos com servidores, a parte judicial, tá? Fazer a defesa judicial da instituição. No caso da universidade, esse tanto contencioso como consultivo, ele tem facetas, também partes. No caso da universidade, a gente não tem o principal elemento do contencioso de procuradoria, que é justamente a parte de cobrança, a execução fiscal. Tá? A universidade não faz a execução fiscal porque a universidade não arrecada, tá? A execução fica por parte da PGE. A gente faz só o consultivo passivo, que é a defesa da universidade frente a eventuais demandas. Inclusive, a gente vem passando por um crescimento de processo sensível nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Já no consultivo, aí você tem um consultivo geral, tá? Que responde às consultas gerais sobre temas mais diversos, desde de questões de pessoal, a administração, contratos, etc. E é normal você ter um direcionamento específico para a licitação. Licitação é um ponto sensível dentro do funcionamento de uma procuradoria e de um órgão público, tá? Porque
junto com a parte de concursos públicos e contratações pessoal, é onde você faz a execução do fim social do órgão. Tá? Então, teu órgão se a gente trata de uma universidade, se você para que tenha aula, você vai precisar de material de expediente, vai precisar de material de ensino, contratação de professores substitutos, vai precisar de material de laboratório, material eletroeletrônico hoje com relação a tudo isso vai depender da licitação, tá? Da contratação da administração. Então, há um tratamento também específico com relação a isso. Mais ou menos esse o dia a dia. No caso do procurador-geral, especificamente procurador-geral, a gente resolve problema. Né? É o primeiro ponto de contato da administração superior com a área jurídica para resolver os problemas iniciais, a assessoria, que a gente chama, antes de vir a consultoria, que é a parte do processo de consulta propriamente dito. É o encaminhamento da consulta, que é respondido posteriormente via parecer. Perfeito. E nesse contexto, a universidade ela tem muita complexidade, né? No que a gente traz a respeito de licitações, por exemplo, nós temos demandas da área de saúde, da área de ciência e tecnologia, né? São várias questões com várias particularidades. Na universidade pública, você tem universidades. Tá? Se você pegar a estrutura da universidade, eu costumo dizer que a gente tem uma estrutura e um tamanho, uma estrutura equivalente a um pequeno município, que inclui os problemas de um pequeno município. Tá? A universidade hoje tem perto de 20 mil estudantes, 2 mil servidores entre efetivos e temporários, então você tem uma população varia ano a ano, vai depender de aposentadorias, vai depender de uma evasão maior ou menor, mas uma população média de 20 a 21 mil pessoas. Tá? Você tem várias realidades. A realidade de um curso de humanas, que muito focada em ensino, parte de prática, que não exige tanto de laboratório, não exige laboratório e biblioteca, diferente de um curso de exatas e saúde. Você precisa fazer um curso de saúde exato, você precisa de mais laboratórios, mais insumos específicos para laboratórios. A aquisição deles não é fácil, tá? É mais complexa para você fazer a aquisição. São agentes também, né? São agentes, os reagentes, definição, o parto vence muito rápido. Então é mais complexo você fazer. Você tem a parte de exatas, que já vai para quando chega na área de tecnologia, também é um tipo de aquisição e de trabalho que é mais específico. A universidade também tem agrárias. Fazendo um teste, a gente tem uma mini fazenda dentro de alguns campi aqui da universidade. Então é uma demanda, já é outro tipo de demanda de você, uma licitação que atrasa, uma aquisição que atrasa, referente desse daí, você pode ter problema de morte de um animal. Então a gente não fala só de paralisação de aula, porque às vezes pode atrasar alguma coisa, o professor dá um jeito, enquanto daqui a uma semana chega o insumo, mas a alimentação animal não pode faltar, é um problema. Tá? Além dos serviços, né? Os serviços que são prestados pela instituição. Vai muito além do ensino, né? Vai bem além do ensino. E, doutor Tales, assim, pegando especificamente, não é para a gente entrar diretamente no nosso tema de licitações, essa mudança que tivemos com o advento da nova lei, a 1433, que já não é mais tão nova assim, né? Porque ela é de 2021, mas é uma lei que tem trazido algumas dificuldades para o cenário da administração pública no que diz respeito à adaptação. Mas quais foram os fatores assim, que impulsionaram e motivaram essa mudança de a gente sair
da Lei 8666 para 1433? Eu acredito, eu tenho uma visão de que a 8666 ela já vem morrendo há algum tempo, tá? A Lei 8666, se você prestar atenção, ela é de 1993, tá? Em 87, 88, a Constituição de 88 foi editada, em 93 a gente já teve uma nova lei de licitação. Então, ela já é fruto de uma realidade do começo de final da década de 80, começo da década de 90. Então, uma lei analógica, tá? Focada, você presta atenção, tem cara de lei para um município pequeno, para você tinha tomada de preços, tinha carta convite, tinha concorrência, que eram as principais formas. Ela já vem morrendo há um tempo. Se você ela começou a morrer já no começo da década de 2010, com a ideia de você ter o pregão, que se tornou a principal forma de licitação no Brasil, tá? Depois do pregão, você também teve os decretos sobre registro de preço, que trouxeram adesão ao registro de preço, já deu uma flexibilizada, mesmo que uma polêmica na época, se você podia prever a adesão por decreto ou precisava de lei, isso foi depois solucionado pelo TCU e sacramentado na 14133 com a sacramentação da adesão. E teve a lei do RDC na época da Copa, tá? Então, houve vindo uma modernização paulatina. E dá para acrescentar também, por exemplo, a lei de mediação e a lei de arbitragem, que trouxeram a possibilidade de você usar, com modificações posteriores, você usar meios alternativos de solução de conflitos também na área de licitação. Também veio a ser sacramentado também dentro da Lei 14133. Além dos entraves que eram trazidos para as empresas estatais, né? E na época você teve a lei das estatais. Tanto que quando veio a 14133, já era algo que se falava há alguns anos, só que acho que todo mundo na área de trabalho com licitação se falava assim, há tanto tempo, ele nunca vinha. E ela foi publicada dia 1º de abril. Eu me lembro de uma colega minha que disse, que brincou, dizendo, foi publicada a nova lei de licitação. Eu disse, é mentira, né? Ela disse, é mentira, né? Perfeito. Ela teve vaguejo. A anterior era 666, né? E agora a nova, 1º de abril. 1º de abril. O parte até achou que era brincadeira. 14133, ela vem com uma lei mais moderna, do ponto de vista, ela tem uma estrutura mais moderna, com princípios, um foco mais na tramitação interna da lei, com a divisão de competências, criou estruturas diferentes saindo da comissão da velha comissão de licitação, que se você for para um município era unipessoal, era a comissão de licitação, às vezes era uma pessoa. Tá? Era normal você chegar num município pequeno, era uma pessoa que resolvia tudo. Tá? Então ela teve um foco mais na governança, com a ideia de segregação de funções, de maior transparência, de inovação. Então é uma lei mais moderna de sustentabilidade, foco na eficiência. É uma lei mais moderna e trouxe umas novidades. Você tem na lei, se você ler, por exemplo, o artigo 18 e o 72, tem praticamente o caminho de toda uma licitação, do primeiro ato ao último, do DFD, o documento de formalização de demanda, até os estudos para a licitação, e o último ato, a homologação. Perfeito, doutor Thales. Doutor Thales, nós vamos abrir também para que os nossos alunos possam participar dessa conversa que tem sido muito proveitosa. Acredito que a gente está trazendo aqui esclarecimentos para uma realidade que é de interesse de muitos alunos, principalmente do curso de Direito, que é a questão da administração pública, né? Então, Hugo, fique à vontade para a gente continuar esse bate-papo. Claro, professor. Essa legislação nova, ela veio bem robusta, ela veio com bastante mudanças, principalmente em relação aos processos. E o que ela me traz aqui para o senhor, o que o senhor acha que ela representa no sentido de avanço normativo e até no próprio sentido de mudança cultural, né, das procuradorias? No caso específico das procuradorias, é uma mudança de função, tá?
Na 8666, me corrijam se eu errar o artigo, mas era em torno do 38, 39, você tinha qual era a função da Procuradoria lá? Era dar parecer nas minutas de editais, contratos, etc., e outros atos normativos. Então, a função dela era naquelas minutas. Normalmente a gente puxava mais alguma coisa do procedimento, mas era naquilo e não havia um momento pré-determinado. Então, dependia de cada órgão quando é que a sua procuradoria iria se manifestar daquilo, fechamento do procedimento. Os órgãos mais organizados tinham um regulamento interno de licitação e você tinha a definição. A procuradoria o processo só vai chegar na procuradoria quando tiver com tais documentos. Alguns nem regulamento interno se tinha, né? No caso da própria lei, ele chegou no artigo 53 e disse o quê? A manifestação, a análise jurídica pela Procuradoria e assessoria jurídicas dos órgãos é o último ato para a finalização da fase interna. Tá. Então, isso significa o quê? Que a Procuradoria passou de uma mera parecer em minuta de decisão para fazer o controle preventivo de legalidade de todo o procedimento interno de licitação. Então, você teve um aumento de responsabilidade e de cobrança gigantesco, tá certo? Então, e levando em consideração que o procedimento também ficou mais complexo. Tinha algumas coisas que eram específicas da administração federal, por exemplo, o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, ele já existia no âmbito federal. Você procurar a IN 05/2017 do governo federal, do Ministério do antigo MPO, Ministério do Planejamento, ele já previa para contratações de execução indireta, que é a terceirização, caso o pessoal aqui não tenha certo conhecimento, que você fizesse o estudo técnico preliminar, tá certo? Então, na seara federal, você já tinha meio que essa ideia de toda licitação, você tem que fazer um planejamento prévio, analisar. E na estados e municípios, nem todo canto se tinha esse determinado cuidado. Então, houve esse cuidado e houve a necessidade de mais da Procuradoria analisar isso. Chegando a um processo de terceirização, o estudo técnico preliminar chega a 80 páginas, só o estudo. Tá? E você pegar o procedimento, TFD, TP, mapa de risco, termo de referência, tá? Pesquisa de preço, mapa de preço, edital, tá? Edital, contrato, reserva orçamentária, para você chegar no parecer, para só depois do parecer chegar no gestor. Tá? Então, é um processo. Tá? É um processo muito mais complexo e de exigir bem mais da Procuradoria e daqueles que compõem, de se especializar bem mais do que hoje. Eu digo que eu entrei em 20 na Procuradoria da Universidade, em dezembro de 2020, 1º de abril de 2021 já entrou a lei 14.133, então já peguei a transição efetivamente. E a 14.133 ela tem outra característica, que grande parte ela tem 300 e poucos artigos, se não me engano. Grande parte dos artigos dele, acho que eu vi acho que em torno de 88, ele depende de complementação. Tá? Eu acho que hoje devemos ter em torno de umas 11 instruções normativas, mais uns 8 decretos aqui no estado da Paraíba. O governo federal é bem mais. Tá? Então ela exige bem mais da Procuradoria de quem vai fazer a análise. Perfeito. E nesse contexto todo, ele
pós-pandemia, né? O que trouxe aí uma série de dificuldades e desafios maiores ainda para a administração pública. Eu chamo aqui a participação da nossa aluna Micaele para que ela possa também, né, entrar nessa conversa boa. Procurador, eu queria entender melhor o papel que as procuradorias tradicionalmente exerciam. Eu queria que o senhor explicasse a atuação das procuradorias nos processos licitatórios, tradicionalmente. Olha, a atuação no processo licitatório mesmo, ele era mais simples, tá? Como eu disse, era a análise da minuta, tá? Era a análise da minuta e orientação. Se você for pegar um pouco a principal referência de procedimento que a gente tem é a AGU hoje em dia, tá? A AGU, ela, além da análise, ela incentivava as procuradorias, os procuradores a funcionarem como instrumentos de modernização e mudança dentro da administração quando possível. Então, além de você dar o parecer, aquele parecer na minuta é o padrão, mas caberia à Procuradoria muito fazer o papel de incentivo à modernização, de você adotar minutas padronizadas. Inclusive, as minutas padronizadas da AGU praticamente são adotadas no Brasil todo em algum grau, ou modificadas pelos estados e utilizadas, mas a base das minutas é interessante quando nos órgãos estaduais, federais, dos municípios, não existia minuta padronizada nenhuma até sair da AGU. Então, todos meio que aguardam a AGU para fazer isso, mas ela é funcionar para incentivar, recomendar treinamentos e orientar. Tá? A função de orientação era bem relevante. E você não basta você ter chegou, dá um parecer, devolve o processo. Se não estiver de acordo com o que a gente entende, é reprovado. Você tem que dizer o que é que ela tem que fazer. Muitas vezes você tem que orientar. Então, tem que ter uma integração maior com o gestor e com os órgãos responsáveis pela licitação. Perfeito. E nesse caso, doutor Tales, nós sabemos que todo o contexto, quando você trabalha com orçamento público, eu costumo trazer para os alunos que aqueles pilares que estão estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, nós temos que ter todo um compromisso com o planejamento do orçamento, depois a transparência desse orçamento, o controle desse orçamento e a responsabilização de quem possa cometer alguma irregularidade. Isso também foi trazido, né, para a Lei de Licitações. E os artigos 7º e 8º trazem as figuras do agente de contratação, agente de licitação, que são figuras aí que também surgiram, né, com essa lei de licitações. Dentro desse contexto, o que o senhor poderia trazer para a gente sobre os riscos jurídicos, tanto para esses agentes que lidam com as licitações, como também para os procuradores que estão, né, envolvidos nessa nova atuação? Assim, João, se sobe a responsabilidade sobre o risco jurídico, tá certo? Hoje, o risco está muito baseado naquele que já há naquela. Eu acho que a lei é a Lei 13.655, que fez a reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? A LNDB, tá? Nela, você já teve aquela ideia de que a responsabilização do gestor público e do servidor público, do responsável do agente público, ocorre via dolo ou via erro grosseiro, tá? Bom, o erro grosseiro, a definição de erro grosseiro muda conforme o vento, tá? Então, no caso da Procuradoria, especificamente, quando você aumentou a responsabilidade, então a gente responde por todo o ato. Então, se você deixar de passar algum ponto, e é o medo da gente, tá? Alguma questão relevante, e aquilo é entendido como um erro grosseiro, o procurador ele responde junto com o gestor, tá? O gestor e o pessoal da equipe de planejamento. Então, há uma obrigação de se retornar ao processo para que ele seja corrigido, sempre que tiver uma falha no ETP ou uma falha do procurador, tá?
o nível de... um dos princípios basilares da 14133 é planejamento. Tá? Ele colocou o planejamento e o planejamento ele está, pelo menos na parte interna, ela está totalmente espalhado e enraizado dentro da parte da lei. Porque você vai pegar aqui, ó, tem um princípio do planejamento, só que ele também coloca, não basta você dizer que deve planejar, ele coloca, ó, uma das fases da licitação é você ter o plano anual de contratação. PAC, o plano de contratações anual muda de órgão para órgão, como eles chamam, tá? Então, esse ano, você deve planejar o que você vai fazer ano que vem. Para alguns órgãos públicos tem uma mudança gigantesca, porque havia órgão público fazia o orçamento, mas decidia o que é licitar ou não de acordo com as necessidades do mês. Então, para a gente entender esse contexto do plano anual, né, ele faz com que haja ali a descrição de tudo que a administração tem como contratação de rotina e que já dá para planejar durante o ano todo. Tudo que tem como rotina os seus planos para o ano que vem, todinho, tá? Se não me engano, as datas não passa muito pela gente, tá? Mas as datas aqui no estado da Paraíba, até final de abril, você manda a primeira versão do teu plano, tá? Então, lá na universidade, eu digo, se você for fazer uma viagem ano que vem, as viagens que você vai fazer, os eventos, até abril tem que estar tudo pronto, tá? Para você resolver. Não há nenhuma necessidade de você pormenorizar os detalhes, você vai precisar de 20 canetas, etc. Mas você tem que ter uma previsão, pelo menos estimada, com base nas estimativas dos últimos anos, mais uma margem de segurança do material de escritório que você vai precisar, do material do laboratório que você vai precisar, dos insumos para o restaurante universitário, para pegar a realidade da universidade, uma quantidade aproximada de viagens que vão ser necessárias no ano que vem. Então você tem que ter uma estimativa, tá? Isso é um elemento essencial para você poder licitar, que está lá. É possível que, acontecendo alguma coisa, havendo um replanejamento, você altera o plano para incluir algo? Sim, o replanejar é da natureza do funcionamento da humanidade. Então, o que você planejou hoje não necessariamente amanhã, mas é uma parte. Você tem que ter o plano. Para você licitar algo, tem que estar previsto no plano, tá certo? O ETP é algo que é para você demonstrar o seu planejamento, tá? E o ETP, muitas vezes, você faz o pedido aqui, mas é licitado outra coisa, porque não necessariamente o que você pediu inicial é a melhor solução para isso. E a reserva orçamentária, a construção do orçamento, depende desse plano, tá? Eu digo que lá dentro da Procuradoria que o PCA ela é a prévia da lei orçamentária. Você faz o seu planejamento, cria a PCA, manda, o Estado faz os ajustes dele, caminha para a Assembleia. Quando viesse aprovada a LOA, a LDO e a LOA, ela foi construída com base em alguma coisa. E essa alguma coisa, fora questões que já se conhecem como despesa de pessoal, etc., é a PCA. A PCA é a primeira prévia do que vai vir a ser a LOA e a LDO. Acho que isso vai muito também de acordo com o que o Hugo questionou na mudança da cultura, porque muitas entidades da administração pública, elas tinham uma cultura de fazer toda a sua solicitação de até questões rotineiras por verbas suplementares, que deve ser a exceção, né? E não naquilo que está dentro da rotina da administração pública, né? Isso, o uso do suplemento de fundos, que hoje, pelo 95 da parágrafo 2º, é para você utilizar o cartão de pagamento, né? Já é uma evolução do ponto de vista de transparência e de modernização.
apesar que ainda haviam órgãos que utilizam o velho cheque administrativo, que eu acho muito fácil de você manipular e desviar recursos, apesar que é recurso pequeno, mas quando você junta em vários órgãos dá uma grande significativa. Para você exigir um planejamento, há um foco na eficiência e reduzir a malversação de recursos públicos. Então, o recurso tem que ser bem gasto. Tá? Que ela não é uma norma rígida por completo. Por exemplo, ela aumentou os limites de dispensa de pequeno valor, que o limite original da lei 8666 era R$8.000, tá? E depois foi, após um decreto de Michel Temer, na época do Michel Temer, ele foi ajustado para em torno de 16. Hoje ele começou com 50 e já há uma previsão no próprio texto da lei que ele venha a ser reajustado todo dia 1º de janeiro via decreto anualmente. Então, o do 75.2, que é a aquisição de bens, para aquisição de bens e serviços, está em torno de 65 mil, 64 mil, alguma coisa assim. O de obras e serviços de engenharia e serviço de manutenção de veículos, que são 3, era 100 mil, ele está algo em torno de, acho que 120, alguma coisa assim. Então, já é uma flexibilização. Mas até mesmo um processo de dispensa é um processo. Então, você não faz uma dispensa do dia para a noite. Eu quero fazer um evento amanhã, preciso de, 50 cadeiras, eu não faço uma dispensa de licitação de pequeno valor de um dia para a noite. Porque parte do processo de dispensa, procedimento interno, a fase interna da contratação, ela é quase idêntica a uma licitação. Do DFD até o mapa de comparativo de preço é a mesma coisa. Aí depois do mapa comparativo de preço, dependendo do que você da situação, você não, isso daqui é melhor realizar por dispensa. Aí você vai justificativa de dispensa, justificativa de razões de escolha do fornecedor, justificativa de preço, porque tem isso, você não basta você querer, você tem que comprovar que se enquadra numa das situações de dispensa. Você tem que comprovar que o preço que você quer adquirir está dentro dos padrões legais exigidos pela legislação e pelos decretos estaduais e federais, e que o fornecedor é adequado. Não necessariamente tem que ser um fornecedor com preço mais baixo, apesar de que, dependendo do objeto, não faz sentido você contratar um fornecedor que não seja com um preço mais baixo, mas isso. E também aqui você tem um parecer jurídico. Tá? Finalizou tudo, vai para a Procuradoria para dar parecer e dizer, todo esse procedimento foi regular, que se enquadra no requisito, o fornecedor preenche os requisitos legais, o contrato preenche todos os requisitos legais, o preço está de acordo, não houve vício no mapa de preço e nas pesquisas realizadas para comprovar a regularidade. Então, tudo isso é algo que depende de planejamento. Perfeito. Perfeito. E aí a gente vê o tamanho da responsabilidade das procuradorias, né? E a gente sabe que servidor público, no geral, não responde por pouca coisa não, porque responde por questões éticas, administrativas, civis e criminais, né? Então há todo um contexto de responsabilização bem amplo aí para os servidores públicos. Micaela, eu gostaria que você fizesse mais uma pergunta. Sim, então, a nova lei de licitações trouxe muitas mudanças, né? Principalmente em relação aos princípios e à forma de interpretar as normas. E eu gostaria de saber, procurador, e entender como os procuradores devem se preparar para emitir pareceres diante de uma legislação mais complexa e com os princípios e com a psicologia lógica. Isso. Olha,
principal ponto da nova lei, e até uma recomendação do TCU, o TCU chegou a emitir uma recomendação dizendo que o gestor que não capacitar os servidores públicos ia cometer vício grave, né? É capacitação, tá? Não há uma solução para isso, a não ser você capacitar e melhorar a estrutura. Tá? Tem que ser uma capacitação, um foco em eficiência das procuradorias e dos procuradores. Estando aqui 2 alunos e mais uma plateia de alunos, eu vou dar uma notícia ruim. Aluno de direito, ele não para de... operador de direito, ele não para de estudar muito. Tá? Nunca mais. Nunca mais. No dia que você entrou naquela porta e dizer, vou fazer direito, é o primeiro dia de aula, naquele dia, até o dia que você depois que você se aposenta, você ainda está estudando. Tá? Porque a legislação muda todo dia, a jurisprudência é algo vivo, que se muda, se modifica todo dia, então há uma necessidade de você fazer uma capacitação. Então, a principiológica é mais complexa, os requisitos são mais complexos, então o procurador tem que estar mais complexo, tá? Mais preparado. E há a necessidade de você também fazer uma integração maior com os órgãos da gestão, tá? Não adianta você estar com um procurador super bem preparado se o órgão ele não está bem preparado para fazer jus da demanda. É muito mais fácil que o processo, se fazer a parte prévia, orientando e ajudando a construir modelos e procedimentos internos para que o processo chegue já bem fechadinho, pronto, e você tenha a segurança de dar um parecer seguro, mais rápido e eficiente do que você ter que ficar devolvendo o processo para correção. Então, é até um pouco frustrante você ficar devolvendo o processo com uma certa constância. Então, assim, há um incentivo, inclusive uma recomendação da Advocacia Geral da União, que é, como eu disse, a Procuradoria tem que funcionar também como órgão de modernização e incentivar a inovação. Tá? Então, o Manual de Boas Práticas da AGU, ele recomenda, não lembro qual é o enunciado, tá? Que a Procuradoria deve incentivar a adoção de instruções normativas para regulamentar o procedimento interno, a adoção de modelos, tá? E do checklist, que é a lista de verificação, que é quando chegar, antes de você mandar para a Procuradoria, senta na frente do processo, seja computador, seja físico, hoje é tudo computador, né? Senta e vai verificar. Foi feito isso? Sim, tá. Deu tudo ok, beleza, manda para a Procuradoria. Não deu falha em alguma coisa, volta para corrigir essa falha para depois você mandar. É um instrumento muito eficiente. E hoje está crescendo bastante a utilização de tecnologia. Tá? Sejam IAs, sejam sistemas específicos para tentar facilitar a atividade. No caso do governo federal, você já tem o TR digital, já tem o ATP digital, que é algo que auxilia, não dizer que faz, mas ele auxilia na construção do documento, e você tem também o gerador de editais. Então, ele auxilia na geração do edital. Aqui ainda há algo que falha um pouquinho nos estados, que ainda não tem uma deficiência com relação a adoção de tecnologias e da informação para acelerar o procedimento. Pode fazer mais uma pergunta ao procurador. Procurador, quando eu estava estudando sobre essa nova lei, eu me deparei com muitos cursos, muita gente oferecendo, né? Saiu a lei, a galera já está estudando e já está fazendo curso em cima disso.
E o senhor falou que tem essa necessidade da capacitação dos procuradores. Agora, no quesito de estrutura, como é que as procuradorias elas estão para receber essa legislação nova, né? No caso específico da UEPB, que é mais na sua ossada. Eu vou até complementar. O artigo 7º ele fala dessa necessidade de capacitação também dos agentes de contratação, né? E aí fala que as escolas públicas de governo, as escolas de governo devem trazer esses cursos com uma certa frequência e regularidade para capacitar. Isso tem acontecido também com as procuradorias? Eu volto com uma pergunta. Sim. No caso específico da universidade, há uma deficiência das escolas de governo. A universidade não tem uma escola específica de governo para treinamento. Tá? O que a gente tem no caso do estado da Paraíba é a SPEC. Sim. Tá? Que é uma escola de preparação. Na época dos primeiros anos da 14133, eu cheguei a fazer cursos na SPEC, depois a gente fez cursos privados, como deixar uma verdadeira indústria ao redor da Procuradoria. E você tem a ENAP, que é do governo federal. Que inclusive qualquer um pode fazer os cursos da ENAP, sendo os online e gravados mais fácil você se inscrever do que os presenciais ou os ao vivo, né? Então, houve um incentivo, tá? Mas ainda há, até mesmo porque, se você pensar numa realidade, quantos a gente tem você tem 27 estados, então são 27 procuradorias, tá? Alguns estados, como a Paraíba, ainda tem uma procuradoria separada para determinados órgãos, que é o caso da UEPB, tá? E além disso, você tem mais de 5 mil municípios. Tá? Você não consegue, município pequeno não vai ter uma escola de governo. Tá? Você não vai achar no mercado a disponibilidade de cursos suficientes para isso. Então, houve 2 anos, tanto que a lei, a entrada em vigor, quando ela teve uma vacatio legis longa, né? Teve uma vacatio legis de 2 anos, e foi a primeira vez que eu vi uma revogação de lei a prazo, né? Porque entrou em vigor a 14133, acho que um artigo lá disse: você vai a lei vai entrar em vigor hoje, dia 1º de abril de 2021, entrou em vigor a 14133. A 8666, a 10520 e a lei de RDC continuam em vigor? Continuam, mas vai perder a vigência daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos vem uma MP, prorrogou por mais 1 ano. Quando chegou perto do final, ainda se cogitou uma nova prorrogação. Não saiu a nova prorrogação, mas saíram pareceres, decisões, instruções normativas, portarias, decreto, meio que fazendo quase com um regime de transição. E os contratos feitos a égide da antiga lei continuam. Então, hoje a gente trabalha com a 14133 e a 8666. Se pegar um contrato de serviço contínuo, pode chegar a 5 anos, então ainda tem, se foi firmado ali final de 23, você ainda tem um bom tempo pela frente ainda trabalhando com a 8666. Aí essa transição vai ser complicada, tá? Tá sendo complicada, mas ela tende a reduzir com o tempo. A 14336 eu gosto mais dela do que da 8666, apesar dela ser bem mais complexa, tá? Então ela tende a possibilidade de contratos de serviços contínuos mais longos, alguns contratos sem prazo. Eu acho ela muito louco ter que dar parecer em um contrato de serviço em regime de monopólio, como é energia e água. Vai contratar quem? Tá? Pessoal, como foi produtiva a noite de hoje, né? Muitos ensinamentos aqui,
uma noite muito, muito valiosa para os conhecimentos jurídicos do direito administrativo, do direito financeiro também, porque envolve orçamento, né? Então a gente só tem a agradecer sua presença, Thales. Muito obrigado, viu? Satisfação. Já fica aberto o convite para novos bate-papos, porque foi realmente uma noite muito produtiva para os nossos alunos. Agradeço a presença de Maria Micaele, de Hugo Diniz, que abrilhantaram aqui, trouxeram questionamentos muito pertinentes, tá? E agradeço também a plateia e deixamos aí mais essa valiosa contribuição aqui da SESREI para a sociedade de Campina Grande.